Boa noite. Boa noite a todos. Olá, boa noite a todos. Vamos entrando. Convido aí quem está entrando para poder clicar no aviãozinho no canto direito da sua tela e convidar pelo menos os 5 contatos próximos para participar da nossa live de hoje. Hoje o tema vai ser, nós vamos falar do tema A Mulher na Advocacia Criminal com a doutora Glícia Rezende. Olá, doutora Glícia, tudo bem? Só para pedir para participar aí para eu poder liberar o acesso da doutora. Deixa eu tentar liberar aqui. Cadê a doutora Glícia? Olá. Olá, doutora. Pede para participar aí da live. Para eu poder liberar o seu acesso aqui. Aqui, ó. De enviar a solicitação para a doutora Glícia. Vamos ver. Agora sim. Agora sim. Boa noite, doutora. Boa noite, Jéssica. Como é que vai? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo bem, como vai? você? Como vai? Tudo ótimo. Só um minuto aqui, deixa eu arrumar aqui minha câmera. A conexão tá boa aí, pessoal? A conexão tá boa aí, pessoal? Quem tá pode assistindo, pode dar um retorno pra gente. Aqui para mim tá um pouco lento. A conexão tá um pouco travando. Tá legal aí? Vocês estão me vendo? Alguém poderia comentar aí, por favor? Tá dando eco aí? Tá dando eco aí, doutora. É o meu? Vou colocar o fone então, só um minuto. Vê se melhorou. Melhorou bem. Agora sim. Tá. E agora melhorou, pessoal? Aí. Boa noite, doutora Jéssica. Lícia, tudo bem? Agora melhorou, tá fazendo Boa noite. Sim. Boa noite, tudo bem? Doutora Glícia travou para mim, Jéssica. Travou. Para mim também, doutora Glícia. Tá travando a internet da doutora Glícia. Aqui com a gente hoje a doutora Graziela Brianese, que é a nossa secretária-geral adjunta da 24ª subseção da OAB de Pouso Alegre. Prazer. Boa noite, doutora Graziela. O prazer é nosso. Vamos aguardar só a restabelecer aí a conexão da doutora Glícia para a gente conversar melhor. Eu acho que caiu, inclusive. Caiu. Eu vou tentar conectá-la aqui novamente, ó. Tentar conectá-la aqui. Só um minutinho, pessoal. Mandei para ela novamente a solicitação aqui para entrar na nossa live. Eu convido quem está entrando aí agora para poder clicar no aviãozinho no canto direito da tela e convidar pelo menos os 5 primeiros contatos de vocês para poder assistir hoje a nossa live. A doutora Glícia está voltando, ó. Vamos ver se foi. Acabei de aceitar aqui. Eu acho que é um problema da conexão dela. Pode ser. Eu tô te ouvindo bem. Você tá bem para mim, Jéssica? Sim, eu também tô te ouvindo muito bem. Tá ótimo. Eu já mandei várias solicitações para ela. Vamos ver. Doutora Glícia. Novamente. Vamos aguardar. Qualquer coisa a gente sai e entra de novo. Acabou de aparecer aqui para mim. Doutora Glícia não está conseguindo participar. Peraí, vamos tentar novamente. Doutora Glícia, restabelece aí sua conexão. Qualquer coisa a gente pode sair e tentar entrar de novo. Então a gente espera só um minutinho, ver se ela vai. Foi agora? Foi. Foi.
Oi? Vamos só deixar. A gente não tá te vendo, tá sem imagem. Vira a câmera, Tá. doutora, por gentileza. Tá, já tá. Oh, meu Deus. Vira para você. Opa, Isso! opa. Agora sim! Tá ótimo. Problemas Agora ficou ótimo. da modernidade, né? Dos eletrônicos. Vamos Sim, lá, acho que doutora agora deu, Glícia. né? Ah, Quando a sua conexão caiu, eu expliquei aqui a presença hoje da doutora Graziela Brianese, que é a nossa secretária-geral adjunta da 24ª subseção da UAB. E dei boa noite para ela e boa noite para os todos que estão entrando aqui. Enquanto a boa senhora noite. restabelecia aí essa conexão. Aham. Boa noite, doutora Graziela. Um prazer, viu, te conhecer. Prazer é todo meu. Eu entrei aqui mesmo só para desejar boas-vindas e agradecer a disponibilidade da doutora Glícia e da doutora Jéssica, em nome da 24ª subseção, em nome do nosso presidente Luiz Paulo. Muito feliz em recebê-las aqui virtualmente na nossa casa, né? Infelizmente, não podemos estar presencialmente como gostamos, como a nossa subseção sempre gostou de receber os convidados, principalmente no mês da advocacia. Mas a gente se sente muito honrado vocês terem aceitado o convite e estarem aqui para compartilhar um pouquinho do tempo e do conhecimento de vocês. Gostaria de aproveitar, desejar um feliz mês da advocacia a vocês, mulheres advogadas maravilhosas, atuantes aí no direito penal, né? Uma área que há muito tempo foi predominantemente masculina e hoje mulheres brilhantemente vem ocupando este cenário. Então, parabéns a vocês, parabéns a todos os advogados pelo mês da advocacia. Passo a palavra e desejo uma ótima noite a todos, que todos consigam aproveitar. Eu tenho certeza que será uma exposição muito bacana. Viu? Um beijo para vocês e muito obrigada. Vou Obrigada, sair doutora agora aqui, ó. Graziela. Eu acho que é Boa só de noite. sair do xizinho. Sim, sim. Pode desligar aí. Pronto. Bom, hoje a nossa live vai tratar sobre a mulher na advocacia criminal, né? Aqui comigo hoje a doutora Glícia Rezende. Inicialmente, eu gostaria de fazer os cumprimentos iniciais, né? Inicialmente, antes de adentrarmos nos assuntos da live de hoje, eu gostaria de, em nome da 24ª subseção da OAB, na pessoa do Dr. Luiz Paulo Moreira, que é o nosso presidente, e da doutora Graziela Brianese, que acabou de sair, acabou de nos deixar aqui, que é a nossa secretária-geral adjunta. Eu cumprimento a todos aqui presentes, né? E também gostaria de parabenizar a 24ª subseção da OAB pela iniciativa de comemorar o mês da advocacia com tantas lives importantes e enriquecedoras no nosso mês de agosto. Ainda, né, na pessoa da doutora Ellen Paiva e também na pessoa do doutor Rodrigo Barbosa, que é a presidente e o vice-presidente da Comissão de Direito Penal daqui da 24ª subseção. Eu cumprimento a todos os demais membros, uma comissão essa que eu também faço parte, né, e que faz um trabalho, um excelente e árduo trabalho em prol dos advogados criminalistas de Pouso Alegre e região. Eu gostaria também, né, de agradecer, em nome da 24ª subseção, a presença da doutora Glícia Rezende hoje conosco, e estendo também meus cumprimentos a todos os advogados e advogadas aqui presentes. Hoje nós iremos debater a mulher, sobre o tema da mulher na advocacia criminal, né, que é um tema revestido de muita luta e enfrentamento, né, no qual eu vou debater com a doutora Glícia. A doutora Glícia, ela é mestre em Direito, pós-graduada em Criminologia e em Direito Civil, professora na Universidade José Rosário Velano, que é na Unifenas, campus Campo Belo, membro do Grupo de Estudos Razão e Crítica do Direito Penal da Faculdade de Direito do Sul de Minas, membro da Bracrim, presidente da subseção de perdões e advogada. Boa noite, doutora Glícia. Boa noite, doutora Jéssica. Boa noite a todos que estão chegando aí na nossa live. Quero agradecer muito o convite da OAB de Pouso Alegre, agradecer na pessoa do doutor Rodrigo Barbosa, né, e doutor Jaime Júnior, queridos amigos daí da cidade de Pouso Alegre, quem tenho tanto carinho, tem muitos amigos aí em Pouso Alegre,
mas gostaria de cumprimentar a todos na pessoa desses dois colegas e também amigos. É um prazer estar aqui hoje, viu, doutora Jéssica? O prazer é nosso. Debatendo esse tema aí, que na verdade não é nem tema, né? É nosso desafio, é o que a gente vive no dia a dia, né? É a luta diária, doutora. Exatamente, é o que martela na nossa frente todos os dias. Então, eu acho que vai ser muito grandiosa essa nossa troca de experiências aqui nessa noite. Muito obrigada pelo convite. Imagino, nós esperamos que após a pandemia a senhora possa estar presente aqui na nossa subseção, nos nossos Com eventos, certeza. né? Antes de iniciar a live, eu acho que é importante, eu não poderia deixar de citar a doutora Mirtes Gomes de Campos, né, que concluiu o bacharelado em Direito no ano de 1898, que foi a primeira mulher advogada e, coincidentemente, criminalista, né, que defendeu o cliente dela no tribunal do júri e conseguiu inocentá-lo. A partir de então, da atuação da doutora Mirtes, né, Gomes de Campos, o índice de mulheres operadoras de direito foi de 0% no início do século XX para 30% no final do mesmo século. Esse dado é o dado do centro, foi levantado pelo Centro Brasileiro de Estudos e Pesquisas Judiciais. Bom, hoje em dia, né, esse número mudou muito, graças a Deus. O número de advogadas já é maior que o número de advogados no Brasil. Os dados são do quadro da advocacia mantido pelo Conselho Federal da OAB. Bom, na última atualização, os números de advogadas eram 610.369 e de advogados 610.207. Uma diferença pequena, mas ainda nós já somos hoje a maioria na advocacia. É a primeira vez na história em que as mulheres representam a maioria na advocacia brasileira. A seccional do Rio de Janeiro é a seccional que tem a maior diferença, né? São 75.412 mulheres advogadas, no caso, em comparação a 70.695 advogados. Nas subseções da Bahia, do Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Rondônia, Rio Grande do Sul, Sergipe e São Paulo, as mulheres também são maioria. Entretanto, né, apesar dessa conquista feminina, né, onde as mulheres, a presença feminina é notável hoje na advocacia, a advocacia criminal ainda é uma área predominante masculina. Né? Isso nós sabemos muito bem, nós que atuamos na advocacia criminal, nós presenciamos isso todos os dias. E, consequentemente, é uma área muito masculina, na qual, infelizmente, nós sofremos muito com a diferença de gênero. Né? Infelizmente, o machismo que está enraizado na sociedade, ele nos atinge de diversas formas, através dos nossos clientes, os familiares dos nossos clientes, das autoridades, enfim, de todas as pessoas e as partes que envolvem a atuação da advocacia criminal. Assim como qualquer outro tipo de preconceito existente na sociedade, ainda temos também, por exemplo, racismo, homofobia, transfobia, intolerância religiosa, assim como esses outros preconceitos, ainda faz parte também os preconceitos em relação à profissão, principalmente quando é exercida por mulher e principalmente quando essa mulher exerce a advocacia criminal. Infelizmente. Doutora Glícia, a senhora atua numa comarca menor, né? Aqui também no sul de Minas, e eu gostaria de saber da doutora Glícia, como que é a atuação da advocacia criminal na sua comarca, ou então nas comarcas em que a doutora atua, e como que a senhora enfrenta esse machismo que é enraizado na sociedade e afeta muito o exercício da nossa profissão? Doutora, vamos começar falando o seguinte. Pouso Alegre é uma cidade aí, né, de mais de 200 mil habitantes, seria isso? Hoje eu estou aqui em Perdões, onde nós estamos com 20 mil habitantes, né? Então, a nossa advocacia, ela já se difere também por esse ponto. Estamos numa comarca de vara única,
A minha cidade aqui em Perdões não conta com toda a estrutura criminal que existe aí em Pouso Alegre, né? Aqui, por exemplo, nós não temos presídio, nós não temos delegacia regional aqui na cidade. O que que significa isso? Quando a gente vai, quando a gente tem um cliente preso em flagrante fora do horário de expediente da delegacia normal, nós precisamos ir até as cidades mais próximas, no caso da delegacia regional aqui de Lavras, que atende, né, a nossa região aqui nos plantões. Essa já é uma dificuldade. A segunda dificuldade Que tem que também pegar a se dá, estrada, né, doutora? tem que pegar a Além de ir estrada, para a né? delegacia de madrugada, ainda tem que pegar a estrada, Pegar, né? exatamente. Então a gente sai daqui, se sujeita à rodovia, né, aos perigos da rodovia, muitas vezes sozinha. Imagina se fura um pneu nessa brincadeira aí. Nessa parte, aí sim eu me assumo como a parte vulnerável da relação, que eu não vou trocar pneu, eu vou ligar para o maridão. Mas o resto, a gente também aqui tem a dificuldade que os presídios todos estão nas cidades aqui vizinhas, né? Campo Belo, Lavras, Nepomuceno e assim por diante. Então, sempre que há uma visita, nós precisamos, então, tirar o dia todo, né, que a gente dedicaria ao trabalho. Vocês aí em Pouso Alegre tiram aí meia hora para chegar até o presídio, aqui a gente precisa se deslocar até outra cidade. Essas são as dificuldades físicas que a mulher e o homem advogados têm. Agora, todas as outras dificuldades, né, por sermos mulher, eu acho que nós vamos sempre ter as mesmas dificuldades. É o preconceito, é aquela pessoa que nos olha dizendo que a gente está apenas se divertindo, né, naquela situação, querendo viver perigosamente e por isso escolhemos a área criminal. Mas na realidade nós estamos exatamente fazendo o nosso trabalho da melhor forma que nos foi solicitado, que nos foi contratado. E isso é importante que as pessoas entendam, né, compreendam que a advocacia criminal, seja ela realizada por homens ou por mulheres, ela é para que haja um trabalho extremamente qualificado. E a mulher, no caso, você me perguntou como é que eu enfrento as situações do dia a dia. Acho que a gente precisa se colocar, sobretudo, como profissional e já não deixar que essas diferenças de gênero prejudiquem o nosso trabalho. É claro que não é fácil, né? A gente fala assim muito bonito, mas no dia a dia não é fácil. Só quem passa sabe. Exatamente. Quero saber de você, doutora Jéssica, quais foram as suas dificuldades aí em Pouso Alegre nesse sentido? Doutora, Pouso Alegre é uma comarca, né, maior, né? Nós estamos próximos a São Paulo, então o índice, né, de criminalidade é um pouco maior, eu acredito, que na comarca em que a doutora atua, Perdões, né, que a doutora atua, isso. E região, né, é um pouco maior. Aqui nós temos a delegacia regional, então a gente já tem para a gente é um pouco mais, eu diria, cômodo, um pouco mais confortável, né, para poder chegar até a delegacia. Mas essa questão de trânsito é uma questão simples, perto do que a gente passa, né? Não muda. Eu falo que o que a senhora passa, o que a senhora passar na sua cidade, que é menor, a gente vai passar a mesma coisa aqui, principalmente essa questão de preconceito relacionada a gênero, porque a mulher, quando ela começa a trabalhar e começa a se destacar na profissão, sempre vai ter uma diferenciação, ela vai sempre ser diminuída de alguma forma, né? E eu falo que o preconceito ele está enraizado na sociedade. Independente do tamanho da cidade em que você atue, vai existir a mesma coisa. Independente da cidade que você for atuar, se aquela sociedade ela vive na base do preconceito, de fazer a diferença entre o advogador e a advogada, independente de onde você for, vai existir a mesma coisa. Como que a gente enfrenta isso? Com elegância e firmeza. Eu falo isso sempre, né?
eu vou te citar aqui exemplos, as mulheres passam por situações que os homens não passam. Isso é situações, eu falo, delicadas, né? De questão de diferenciação. Eu anotei algumas coisas que eu já escutei durante flagrante, por exemplo. Não são raras as vezes, né, que nós escutamos, nós ouvimos, por exemplo, que eu já ouvi um dia quando eu fui acompanhar um cliente na delegacia, que delegacia não é lugar de mulher. E eu falei, nossa, eu assustei. Eu ouvi de um profissional que estava trabalhando lá, né, um policial, que ele falou, nossa, mas você vai ficar aqui na delegacia? Aí eu, sim, estou trabalhando. Ele, não, porque delegacia não é lugar de mulher. E aí eu assustei com aquilo, que eu falei, gente, parece que eu tô vivendo em que século que esse rapaz está, né? Quando que ele nasceu? Meu Deus, onde que ele tá vivendo, né? Eu também já ouvi que mulher não deve lidar com esse tipo de gente. Um dia eu cheguei com um cliente, e um cliente tinha cometido um crime um pouco mais sério, né? E eu fui acompanhá-lo, e eu ouvi de um policial, mulher não deve lidar com esse tipo de gente. Como se homem pode e mulher não. Por que o homem pode exercer advocacia representando esse tipo de homem, de pessoa, e a mulher não? Qual que é a diferença? Muito bem, doutora Juraciele, o lugar de mulher é onde ela quiser. Exatamente. Então, assim, é mais ou menos isso. A gente escuta muita coisa, né? Outra coisa que eu já ouvi absurda, igual como eu comentei no início, a gente não... Esse preconceito enraizado na sociedade não é só no cliente, né? Não é só na autoridade com quem a gente convive. É em qualquer pessoa. É uma cultura muito infeliz, muito desagradável, que nos afeta muito. Um dia eu estava fechando um contrato com um cliente e ele disse, foi bem desagradável, né? Eu tava de máscara e no final do contrato ele falou para mim assim, com esses olhos a causa ganha. E eu me assustei, né, na hora que eu ouvi aquilo e eu intervi. Né? Na primeira coisa que eu fiz foi, não, peraí, só um minutinho. A causa, se for ganha, vai ser de acordo com a minha competência profissional. Outra mania que a sociedade tem é de linkar a mulher, às vezes ela é bonitinha, eu tenho um rostinho melhor e tal, pode ser que a causa seja ganha, isso vai facilitar o meu processo. Não! Nós somos competentes assim como os homens. Isso, a sociedade tem que mudar essa visão, né? Eu também já ouvi falar assim, só jogar o charme que o problema está resolvido. Que charme? Que charme que é esse? É um absurdo. As pessoas têm que parar de ligar essa questão da mulher resolver as coisas de uma forma diferente do homem. Por que o homem resolve uma causa, um processo de acordo com a competência profissional dele e a mulher precisa de uma coisinha a mais? Quer dizer que a mulher está sempre abaixo? A mulher não tem competência para poder resolver apenas com a habilidade profissional dela? Isso é um absurdo, né? Inadmissível. Outra coisa que eu ouvi foi de uma parente de um cliente, uma senhora, né? Ela me disse assim, como que você, mulher, entra no presídio? Como é que você tem coragem de você, mulher, entrando no presídio? Aí eu falei para ela assim, eu tenho coragem, assim como os homens têm. A minha coragem é a mesma que a deles. E é normal. Eu tô lá exercendo o meu trabalho profissional, ético, reconhecido legalmente, e é um direito meu. Como que a senhora anda na rua? Não é como os homens? E aí ela disse, sim. Eu falei, então, eu entro no presídio assim também como os homens, assim como eu também ando na rua. Só que é um momento em que a gente tá cansada, né, doutora Glícia? A gente cansa de ouvir essas coisas, porque nós mulheres, além da questão profissional, a gente tem que comprovar a competência, né? Porque o homem, ele ganha a causa normal. A mulher... mas ela é mais bonita, mais fácil. Não, não é mais fácil. A gente ganha um processo ou não, vai depender da causa, da situação, né? Mas a atuação vai ser tão profissional quanto os homens, né? Eu tenho algumas pérolas que marcam. Eu vou citar uma que eu achei super deselegante, que eu passei por um colega em uma audiência. Não é um caso criminal, mas eu acho que é importante citar, porque quando eu falo que o preconceito afeta a nós advogadas de todas as formas, eu cito esse exemplo. Porque o preconceito ele não vem só do cliente, ele não vem só da autoridade que recepciona o advogado. Eu estava em uma audiência conciliatória,
em que era uma audiência de divórcio, né? E nessa audiência, o marido da minha cliente, o ex-marido, no caso, né? Eu estava defendendo a minha cliente. Ele começou a chamar ela de todos os nomes possíveis, palavras de baixo calão, denegrindo a imagem dela perante as partes que estavam ali na audiência, assim, de uma forma que não tinha nenhuma necessidade, né? E eu não autorizei, não admiti com que ele com ele permanecesse falando assim com a minha cliente. Eu intervir na hora. E ele chamou ela de todos os nomes possíveis que vocês podem imaginar. E aí o advogado dele, que é um colega daqui, da região, ele falou assim para mim: doutora, eu não admito que a senhora impeça o meu cliente de falar essas coisas. Se a senhora está falando isso, impedindo o meu cliente de falar essas coisas, é porque a senhora concorda com tudo que a mulher dele faz, com tudo de errado que ele citou, que a mulher dele faz. É porque a senhora é igual a ela. Nesse momento, eu fiquei assim, ó, falei: meu Deus, eu não ouvi isso não. Aí eu falei: oi, doutor, só um minuto, eu não entendi. E aí ele repetiu: se a senhora está defendendo ela, é porque a senhora é igual a ela. E aí eu falei para ele assim, eu fiquei assustada, porque aquilo vinha de um colega advogado. Por isso que eu falo que o preconceito atinge a gente de todas as formas. Um colega advogado diminuindo uma colega, também advogada, dentro da sala de audiência. O que é inadmissível, né? E aí eu fiquei muito assustada, né? Eu fui bem pulso firme com ele. Falei: não, doutora, essa situação é inadmissível, eu não aceito. O cliente dele parou, o juiz interviu, foi necessário o juiz intervir isso, e pedir respeito para minha cliente, né? E respeito para a advogada dela também, o que o meu colega fez. E eu fiquei assustada, mas eu acho que é importante a gente lembrar, eu acho que é até bom adentrar nesse assunto, para poder lembrar aos homens, principalmente aos colegas advogados, né, que esse tipo de atuação que eu citei é absurdo e inadmissível. Em primeiro lugar, porque vocês, homens, quando verem esse tipo de atitude das suas colegas advogadas sendo diminuídas, passando por alguma diferenciação de direitos, de tratamento em relação a vocês têm que ter uma postura de obrigação de intervir. Vocês são obrigados a intervir. Uma postura firme em relação a isso. Exatamente. Né? Até porque no nosso juramento, é bom lembrar isso, nós nos comprometemos a zelar pela Constituição. E daí, né, a gente lembra que a Constituição prevê a igualdade de direitos. E veda a distinção de qualquer natureza. Ainda também é importante lembrar para esses colegas, como esse que eu citei, que às vezes no decorrer da profissão e da atividade ele vai se conscientizando. Mas ainda é importante lembrar o seguinte: pior que isso é o seguinte, a classe ela é vista como um todo. A classe ela não é vista como a classe de mulheres advogadas e de homens advogados. Não. A classe é vista como a classe dos advogados. Ali, homens e mulheres. É uma classe só. E a partir do momento em que aquele colega permite, pior, ele mesmo desvaloriza, né? E julga mal e trata mal uma colega em audiência, ele está desvalorizando a própria classe dele. E pior, ele está desvalorizando a própria profissão. Porque ali, saiu da audiência, eu me senti incomodada, mas passou. Mas as partes que estão ali, que são a minha cliente e o cliente dele, o que eles vão pensar da advocacia? Ah, então, peraí, meu advogado chamou advogada de tudo quanto é nome. Consequentemente, ele vai achar que ele também pode fazer isso. Porque ele fala, quando o advogado dele começou a debater comigo, ele também entrou no meio. 2 homens discutindo com a mulher. Como se aquilo fosse um espaço ali que não era audiência. Completamente desrespeitoso. Esse foi um dos pontos que me marcou. E é importante que os homens, colegas, advogados, tenham essa consciência. Quando vê esse tipo de ação, intervém. Fala, não, exige respeito. Às vezes não vem do colega, vem do próprio cliente, vem do juiz, vem do promotor. Nós merecemos respeito como mulheres. E em segundo, a nossa classe merece respeito. Nós somos advogados, uma profissão essencial de administração da justiça, e nós merecemos respeito. É importante lembrar disso. Porque, embora tenha essa cultura ainda muito enraizada, inclusive dos nossos colegas, que exercem também a advocacia, de que a advocacia é desvalorizada, principalmente quando é criminal, principalmente quando é desenvolvida por mulher,
embora ainda tenha isso, é importante conscientizar, inclusive, os nossos próprios colegas, porque isso afeta a classe inteira, afeta, consequentemente, o prestígio da nossa profissão. É muito importante essa conscientização. Muito bem. Doutora, e a senhora, como é que é? Conta para mim, já teve esses casos, Olha, essas pedras? você me falou aí e eu anotei aqui alguns pontos muito importantes, né? Eu acho que um dos piores preconceitos, né, que a gente se sujeita, é exatamente esse ponto que você tocou, em dizer, primeiro, que em razão da nossa beleza ou em razão do modo como estamos vestidas, ou em razão do modo como nós estamos vestidas, a pessoa tirar as conclusões que é por isso que nós estamos ou ganhando a causa ou em busca até de uma outra coisa que não seja o trabalho, né? Como eu falei no início da nossa conversa, muitas das pessoas veem o nosso trabalho não como uma coisa profissional, mas parece que nós estamos ali só nos divertindo, né? E o que é completamente fora da realidade. Eu gostaria brincando de advogar. Exatamente. Eu gostaria de compartilhar com você duas situações, Jéssica. Doutora Jéssica, minha amiga, por isso que eu estou chamando de Jéssica. Pode chamar de Jéssica, fica à vontade. Durante esses anos, né, eu tenho 16 anos já de atuação na advocacia. Desde os tempos, né, da faculdade, eu lembro que o meu sonho era atuar só no tribunal do júri. Então eu tinha um sonho que eu pensava, nossa, que felicidade seria se eu fosse lá para São Paulo, no Fórum da Barra Funda, onde tem júri todo dia, e eu ficasse lá de plantão dizendo para os clientes, precisa de um advogado? Precisa de um advogado? Essa era a minha ideia, né? Então, de 16 anos até hoje, atuar na advocacia criminal continua sendo um sonho, continua sendo aquela atuação em que eu me dedico e faço aquilo que eu gosto. Então, dentre esses anos, é claro que a gente tem várias situações. Uma das situações a gente vai percebendo depois de todo esse trabalho que agora está sendo muito discutido sobre essa diferença de tratamento de gêneros, né? Então a gente vai percebendo, olha, aquilo que eu sofri lá atrás realmente foi um preconceito. Então hoje a gente consegue perceber isso de uma maneira mais clara. Eu queria falar para vocês, né, dividir com vocês duas experiências recentes que eu tive na atuação da advocacia criminal. Como eu te disse, para acompanhar os flagrantes aqui, fora do horário de expediente, a gente tem que se deslocar para a cidade de Lavras. E lá em Lavras recebe não só os nossos clientes daqui de Perdões, que são presos em flagrante, como também outras cidades que não têm dessa mesma disposição. Então, nesse dia, né, há pouco tempo, foi agora no começo do ano, o policial civil que estava lá e eu andando de um lado, andando de outro para ver a situação ali, o que estava acontecendo, o que o delegado de plantão estava fazendo. Ele me disse, né, ficou meio assustado ali, acho que comigo andando de um lado para o outro, porque dentre os presos que estavam lá, havia um que tinha sido pego numa blitz e foram ver, ele era um cara ligado lá ao PCC, e ele me chamou a atenção e me disse o seguinte, olha, doutora, você fica aí andando de lá para cá, isso aqui não é hora de estar numa delegacia, não, esse cara que tá aí, tá preso, ó, ele é do PCC. E aí eu disse o seguinte, oxa, mas que situação que você está também em perigo, no mesmo local que eu, qual é o problema de eu estar aqui e você não, né? Mas enfim... A outra situação, ressaltando, ambos trabalhando, né, doutora? Ambos trabalhando, exatamente. Você estava passeando na delegacia. Exatamente. Você estava trabalhando. Exatamente. E aí, a minha outra situação, né, que eu vivi, me lembrei de uma mais antiga, eu vou lembrar dessa mais antiga. Falei que era uma nova, mas a mais antiga é mais interessante até. Aqui em Perdões, quando nós ainda tínhamos uma cadeia pública, né, naquela época, ainda já...
administrada pela SUAP, mas era uma cadeia pública extremamente precária. E um dia eu fui dizer a um dos clientes que estava preso que o habeas corpus dele havia sido negado. E acredite, doutora Jéssica, não fosse a minha esperteza de verificar que o cliente, no momento em que eu disse para ele que o habeas corpus havia sido negado, eu vi que ele deu o impulso, foi Deus que estava ali aquela hora, também dei um impulso e corri para o banheiro do local que a gente estava conversando, porque ele veio para me agredir, acredite nisso. Porque o habeas corpus dele havia sido negado. Não fosse a minha esperteza e a esperteza do agente que estava conosco, porque a cadeia pública daqui de Perdões não contava com uma sala especial para nós advogados, ainda bem. Adequado. Sim. E aí aconteceu esse caso também, que foi assim, lendário para mim, faz parte da minha história, né? Porque é um dos riscos que nós corremos. Ah, só porque eu era mulher que isso aconteceu? Não. Acredito que, pelo fato de eu ser mulher, ele cresceu, né? Facilita. E se achou Sim. muito na possibilidade de ali me agredir daquela forma. No direito de fazer alguma coisa. Dentre esses todos casos, né, que você está compartilhando conosco e que eu acabei de falar aqui, eu acho que nós temos exatamente que discutir e debater isso muito, como você muito bem ressaltou. Nós estamos numa sociedade que está debatendo isso em 2021. A gente precisar ainda de enfrentar esse tipo de situação significa que temos que falar mais. Temos que falar mais e mais e mais para que as pessoas compreendam que o lugar da mulher é onde ela quiser, inclusive na advocacia criminal, né? Sim. Que é uma área que é perigosa, talvez, mas se for perigosa, ou é para os homens ou é para as mulheres, né? Sim. E tá aí, dentre todas as possibilidades que nós temos, dos riscos da nossa profissão de advogado, né? Sim. Só para terminar e já te fazer uma outra pergunta, eu queria pontuar o seguinte: a advocacia criminal, ela é interessante porque, veja bem, nós temos 3 preconceitos, né, ligados na advocacia criminal. Primeiro, que você é advogado, já é um preconceito, seja homem, seja mulher, as pessoas já vão te encarar, né, a situação que você é uma pessoa que está ali só para ganhar dinheiro, que você só não tem um compromisso com a verdade, né? O segundo preconceito é nós sermos taxados como advogados de porta de cadeia, né? Quem nunca ouviu essa frase? Advogado de porta de cadeia. E o terceiro, para nós mulheres, é que, além de advogadas de porta de cadeia, ainda somos mulheres. Então, é uma situação extremamente complicada. Eu vejo essa situação do advogado de porta de cadeia, e aqui eu já queria abrir assim, os braços para os jovens advogados, né, que se sentem atingidos com esse tipo de frase, com esse tipo de caracterização. Isso não me constrange de forma nenhuma. Na verdade, eu adoro ser chamada de porta de cadeia, pode me chamar de porta de fórum, pode me chamar de barriga de balcão de fórum, que na verdade é um prazer que a gente tem de mostrar para todas as pessoas que a gente tem que estar em qualquer lugar que o nosso cliente estiver precisando, né? Da nossa atuação, para que a gente esteja ali para garantir os direitos, para garantir principalmente esse maior bem que é a liberdade, né? Eu queria saber de você, frente a essa realidade, como é que foi o seu início aí, né? Desde então, o porquê de você ter optado pela advocacia criminal. Bom, o início na advocacia criminal sempre árduo, né? Eu falo, além dessa questão que a doutora apontou, esses 3 requisitos, ainda nós temos mais um, para quarto, quando é jovem advogado. Advogado, criminalista, mulher,
jovem. Eu já não sou mais jovem advogada, né? Não sou considerada mais jovem advogada, já tenho mais de 5 anos de OAB, mas, né, no início da advocacia eu iniciei, né, como na advocacia criminal aqui em Pouso Alegre, e eu falo isso que eu sempre cito isso. O papel e a atuação da gestão e da direção da 24ª subseção foi essencial para que eu continuasse na advocacia criminal. Por quê? A doutora sabe que nas delegacias, fóruns, enfim, todos os lugares que nós, mulheres, pisamos, mulheres e homens também, mas nós sofremos mais violação de prerrogativa. E isso afeta o exercício da nossa profissão, consequentemente, afeta também o nosso bolso, afeta o nosso nome, afeta a nossa imagem. E eu, graças a Deus, optei por advogar em uma subseção atuante, uma subseção que representa o advogado, uma subseção que, se eu passar por alguma coisa, eu tenho certeza que, se eu ligar para alguém da comissão de prerrogativas, eles vão me atender e vão me socorrer. Isso vai acontecer. Por exemplo, vou citar um exemplo para a doutora, o que já aconteceu comigo, a senhora estava citando aí. Isso aconteceu há 2 meses. Eu já não sou mais jovem advogada, já costumo fazer muito flagrante, já conheço praticamente todas as pessoas que trabalham de madrugada, né, na delegacia. E aconteceu um fato, tem uma pessoa aqui, uma autoridade policial na região, que é conhecido entre as advogadas por violar a prerrogativa das advogadas e tratar as mulheres advogadas com diferença, né? E fui acompanhar um flagrante, chegando lá, essa autoridade policial, ele começou a querer colher o depoimento do meu cliente perfeitamente, me identifiquei, fui acompanhar, né? E o que ele fazia? Ele ia até uma cela provisória, para quem não sabe, tem uma celinha provisória onde a pessoa fica presa na delegacia, né? Até que ela seja conduzida a uma unidade prisional mais próxima. E o delegado ele ia nessa cela provisória, colhia o depoimento do meu cliente num papelzinho, ele pegava um papelzinho, ele ia anotando. Só que o depoimento era grande, ele não conseguia anotar tudo que o meu cliente falava, né? Ele ia anotando no papelzinho. E aí, depois, ele levava... Nesse dia, eu acompanhei mais de um conduzido, né? E aí, ele levava para a escrivã dele redigia. E eu falei assim, eu vou esperar só começar a acontecer alguma coisa divergente, porque vai acontecer. Ele está anotando uma coisa que o meu cliente está falando e outras partes ele não está anotando, que não cabe no papel. Na hora que começar a ter alguma coisa diferente, eu vou intervir. Porque o importante é a gente intervir com razão. Uhum. Foi feito isso. Ela começou a redigir. Na hora que ela começou a redigir, ele começou a constar coisas que o meu cliente não tinha falado. E ainda aumentado coisas. Aí ele ficava assim, eu acho que foi isso, né, doutora? Eu acho que seu cliente falou isso, né, doutora? Eu falei, doutor, é tão mais fácil o senhor colocar o meu cliente sentado de frente para a escrivã. Ela vai escrever o que ele falar, porque o depoimento é dele, né? O depoimento é do meu cliente, né? Ela vai escrever o que ele vai falar e simplesmente ele vai assinar e acabou. O senhor não precisa ficar indo lá na celinha provisória, que é lá no fundo da delegacia, e vir aqui e redigir, que é igual o telefone sem fio. Ele passa para a autoridade policial, que passa para a escrivã, que escreve, né, outra coisa. Então ia só mudando o fato. Eu falei para ele, doutor, é o seguinte, eu vou deixar bem claro, se permanecer assim, o senhor vai perder o seu tempo, porque eu não vou assinar, o meu cliente não vai assinar, e a gente não vai resolver isso aqui hoje. E eu sentei e simplesmente falei isso. E na hora que eu falei isso, ele falou assim, doutora, aos gritos. Eu falei isso, lógico, com educação, né, respeito, autoridade policial, né? E aí ele disse assim pra mim, aos gritos, nunca tinha acontecido de alguém gritar comigo durante o exercício da minha profissão. E ele disse pra mim aos gritos, doutora, eu já falei que eu não quero preso transitando na minha delegacia. E eu assustei, porque se o preso não transita na delegacia, consequentemente ele não está preso. Se não quer que ele não transita, leva ele para a rua, deixa ele em liberdade, né? Se não está fazendo o seu papel. Eu assustei, falei, mas doutor, não tem lógica, aqui é uma delegacia, nós estamos no Brasil, isso é super normal. E aí ele de novo gritou, eu já falei! E pá, com os papéis na mesa. Naquela hora eu me assustei, mas aquilo jamais vai ser motivo para mim impedir de exercer a minha profissão. Falei, doutor, é o seguinte, você, né, a gente tem que ser curta, não precisa ser grossa, a gente tem que ser elegante, né, e ter razão. Falei, doutor, é o seguinte,
Vou já dizer ao senhor que eu não estou gritando com o senhor. Eu exijo um tratamento adequado, que a minha profissão me dá direito. Eu estou aqui no exercício da minha profissão. Eu estou tratando o senhor com educação e exijo que o senhor também me trate com educação. O senhor será tratado da mesma forma que o senhor me tratar. Eu vou fazer o seguinte, eu estou ligando agora para prerrogativas da OAB, mostrei para ele, né? Mostrei que eu tinha o telefone, porque eu já vou pro plantão, no flagrante, já assim, preparada para qualquer coisa que pode acontecer. Infelizmente, né? Infelizmente, nós mulheres. Tem que se preocupar. Sim, mostrei para ele o telefone e saí lá fora na delegacia, chamei uma colega advogada para entrar e para ficar ali como testemunha. E avisei para ele, doutor, é o seguinte, estou com o telefone na mão, que é o telefone das prerrogativas, a minha colega está aqui do meu lado. Se permanecer alterando o depoimento do meu cliente e permanecer gritando comigo, se o senhor gritar comigo mais uma vez, eu falei com maior educação, né, maior elegância, eu vou acionar prerrogativas, a minha colega está aqui como testemunha e eu vou denunciar o senhor na corregedoria de polícia, porque eu sou obrigada a respeitar o ambiente que eu estou, assim como o senhor, como funcionário público, tem um dever de urbanidade. E eu exijo que me trate com educação. A partir desse momento, o tratamento mudou na hora. Aí, o que ele fez? Ele começou mesmo assim, ele falou que ele não iria levar o meu cliente para a sala dele, porque era período de pandemia, enfim, mas que ele iria constar exatamente o que o meu cliente falava. Então, aí ele começava a redigir, novamente, depoimento com maior educação, me tratando super bem. E aí ele perguntava, foi isso que o seu cliente falou, doutora? Eu falei, ele falou mais isso, mais isso, mais isso. Aí eu ia incluindo, porque ele não podia, né? Ele não queria que o cliente estivesse ali, ele também não sabia o que o meu cliente tinha falado. Ele falou mais isso, ele falou mais isso, ele falou mais isso. E assim, prejuízo, né, no caso, para ele, em benefício do meu cliente. Enfim, eu acho que é importante ressaltar para nós, para as advogadas, né, que nós, mulheres advogadas, principalmente quem é jovem advogada, a gente tem que exigir o respeito, né? Que vão, as criminalistas que vão atuar na área, né, do direito penal, que vão para a delegacia, para os fóruns, que a gente vai onde o cliente está, né? As estudantes, as pessoas que têm interesse em atuar nessa área, eu falo o seguinte, a gente tem que exigir o respeito, né? Sabendo exatamente a prerrogativa do advogado. A partir do momento que você tem conhecimento do que você está fazendo, você consegue exigir e impor aquele respeito e condicionar. Não vai cumprir, não vai me respeitar, tem medidas para serem cumpridas. Eu vou tomar alguma medida em relação a isso, né? E aí, sempre que for para atuar qualquer área nesse sentido, sempre ir com o telefone da prerrogativas em mãos, sempre que possível chamar um colega advogado para poder presenciar o ato como testemunha, porque isso diminui as violações. Eu falo isso por experiência própria, porque quando eu chamo alguém para testemunhar, a pessoa muda completamente. O comportamento é outro, a educação vem, a educação que não tinha vem, né? Se possível, se põe audiência, consta em ata, se possível, grava o ato, né? Eu sempre faço isso, filmo, e exijam seus direitos e tratamento respeitoso. Como sempre cita, eu vou citar aqui um colega criminalista, grande criminalista, doutor André Coura, que também atua de forma firme na advocacia criminal, que ele fala que a advocacia criminal é firmeza e elegância. Sejam firmes e educados, respeitem o ambiente em que vocês estão, mas jamais sujeitem caladas esse tipo de atuação. Até porque se você deixar que isso persista, que isso passe despercebido, você vai estar permitindo que aquilo ocorra com outra colega. Você vai estar permitindo que no outro dia que você voltar, ele faça isso com você de novo. Consequentemente, isso vai ser feito na frente do seu cliente. E, consequentemente, isso vai afetar no seu bolso. Na visão que a sua classe tem na sociedade. Porque o cliente vê, o cliente pensa assim, nossa, mas se ela não consegue conversar com o delegado, como que ela vai defender o meu processo? Não vou contratar. Isso afeta, inclusive, no seu bolso. Então, não deixe isso passar jamais despercebido. Acione as prerrogativas, faça alguma coisa grave, chame um colega para testemunhar, mas não deixe passar despercebido. Se a advocacia criminal é um sonho de quem está, às vezes, assistindo a gente, a doutora Glícia tem alguns alunos, né, que possam estar nos assistindo hoje, tenham coragem, né, lógico, em primeiro lugar, muita coragem, vontade de enfrentar os desafios, que é importante.
que vão surgir muitos desafios nessa trajetória nossa, e sejam essas mulheres empoderadas, que não aceitam ser subjugadas, né? Eu falo isso sempre. Jamais admita passar despercebido, se sujeita a esse tipo de situação, como essas que eu citei, como essas que a doutora Glícia citou, né? Porque esse tipo de diferença de gênero, como eu falei, afeta o exercício da profissão, afeta a sua imagem, afeta tudo. Afeta a classe como um todo, inclusive a imagem dos homens, dos colegas advogados. E eu falo de empoderamento feminino, que é justamente isso, que é isso que eu citei, sabe? Da conscientização das mulheres, nós mulheres, de reivindicarmos socialmente por igualdade de direitos no exercício da profissão, principalmente, né? Que é onde a gente tem a violação de forma mais clara, principalmente uma profissão mais masculina, né? Sempre reivindique socialmente a igualdade de direitos entre os diferentes gêneros. Esse processo de empoderamento feminino que eu cito é um processo pelo qual nós mulheres temos que tomar as nossas próprias mudanças, as nossas Enxergar, né? enxergar o que é de errado e exigir as nossas mudanças, né? Que elas são necessárias para vencer a essa subordinação de gênero e que constrói um caminho rumo ao poder, né? Que eu falo que as mulheres devem empoderar-se, empoderem-se, que é um ato de ter poder e tomar poder de si próprio. Então, as colegas que querem iniciar ou que estão na advocacia criminal jamais se deixam abater por esse tipo de atuação que faz diferença de gênero. Jamais. Doutora, acho que o nosso tempo está até encerrando. A senhora quer falar alguma coisa? Desculpa, acho que eu falei muito. Eu queria só dizer o seguinte, para a gente encerrar, né? Dizer dessa questão do encorajamento, eu acho que ele é um divisor de águas para todas as pessoas, não só para nós mulheres, mas também para os homens advogados, né? A gente precisa, nós advogados, homens e mulheres, a gente precisa se encorajar no momento que nós estamos trabalhando. Se encorajar no sentido de acreditar, porque não basta a gente falar da boca para fora que o nosso trabalho é essencial para a justiça, né? É preciso que a gente encarne essa situação para poder, a partir daí, com coragem, com elegância, principalmente com bom senso, enfrentar todas essas diversidades que a nossa profissão nos impõe. Seja na área civil, mas principalmente na área criminal, em que nós estamos perante muitas autoridades, né? Nós temos os policiais, nós temos os delegados, nós temos os promotores, nós temos os magistrados. Então, é todo uma roda que depende deles, mas que também depende de nós. Então, eu acho que a partir do momento que a gente se encoraja, que a gente se empodera dessa crença que nós somos essenciais, eu acho que é como bem a doutora Jéssica colocou. Fica difícil para quem está do outro lado achar, por exemplo, que vai vencer no grito, vai vencer no preconceito, vai vencer diminuindo a nossa situação enquanto mulheres, né? Acho que o nosso debate é importante, ele não pode terminar aqui. Nossos jovens advogados, nossos estudantes, nós precisamos de mulheres, inclusive, né, doutora Jéssica, no Tribunal do Júri. Eu sou advogada que amo o Tribunal do Júri, já fiz vários tribunais do júri, não tenho receio, preciso e gosto de respirar aquele ambiente do Tribunal do Júri. E eu acho que a gente precisa, sim, encorajar esses colegas todos a enfrentar conosco esse preconceito, porque como você bem definiu, nós estamos numa bolha, nós estamos no mesmo barco, não podemos separar os barcos das mulheres com o dos homens, né? Porque o mar que nós estamos é único, é difícil de ser enfrentado e nós precisamos juntos encarar essa luta, né? Eu acho que o nosso tempo já está acabando. Fiquei muito satisfeita com o nosso debate. Precisamos dele sempre mais.
Obrigado por partilhar Imagina. conosco, obrigado pela oportunidade de partilhar com vocês aí da Grande Pouso Imagina. Alegre. Fiquei muito feliz com o convite, viu? O Dr. Germe Júnior apareceu aí. Tenho duas amigas que eu quero cumprimentar, que é a doutora Ágata, minha parceira aqui de escritório, e a doutora Giane, que é também uma advogada muito querida, minha amiga daqui de Perdões. Duas queridas combatentes advogadas daqui da cidade. Antes da Pois gente não, doutora encerrar, Jéssica? eu vi um comentário Aham. aqui da Juracilene, e eu queria, ela citou aqui que ela fez o exame da OAB na segunda fase de penal, mas nunca atuou na área. Muito comum, muita gente casa, namora o Muito. penal durante a Aham. faculdade, faz a segunda Aham. fase do exame de ordem penal, mas não exerce. Eu queria só ressaltar uma coisa, até lembrar que o papel da mulher na advocacia criminal é tão importante. Por exemplo, assim como os homens, mas a gente tem às vezes uma delicadeza, um tato, uma coisa diferente, né? Em relação, eu vou citar um exemplo nos crimes que envolvem violência sexual. Eu atuo, né? Recentemente eu atuei, até comentei com a doutora, recentemente eu atuei como assistente de acusação numa audiência, num caso em que envolve violação sexual, o caso de estupro, né? E a cliente, ela se sentiu à vontade de conversar comigo, ela me passou de uma forma, eu recepcionei ela de uma forma mais cautelosa, porque ela estava sofrendo aquilo duplamente, ela sofreu depois ter que contar no processo, ter que contar na audiência. Então, a abordagem disso é muito diferente. E o colega advogado que estava na audiência do outro lado, ele perguntou para minha cliente, o advogado, né, do acusado perguntou para minha cliente o seguinte: mas você nunca quis namorar? Você não tem namorado? Isso não seria talvez um fato, um caso que ele quisesse te namorar, que ela tinha sofrido stalking também, né? E aí eu assustei com aquele tipo de pergunta. Então é uma situação que é um cuidado que talvez nós mulheres não faríamos esse tipo de pergunta, porque o corpo é dela. É questão da mulher querer namorar, já querer ter um namorado e não ter experiência sexual, não tem nada a ver com crime de estupro, né? Uhum. Enfim, é muito delicado. Encorajem-se, mulheres. Temos muito. O campo é grande, cabe muita mulher ainda advogada e necessário ainda nesse mundo tão masculino que é a advocacia criminal. Doutora, para encerrar, eu gostaria, em nome da 24ª subseção da OAB de Pouso Alegre, em nome do Dr. Luiz Paulo Moreira, da doutora Graziela Brianese, agradecer a presença da doutora. Gostaria de cumprimentar também na pessoa da doutora Ellen Paiva e do doutor Rodrigo Barbosa, que são os presidentes e vice-presidentes da comissão de Direito Penal daqui, da OAB, de Pouso Alegre, que é a comissão que eu faço parte, que faz o árduo trabalho em prol dos advogados criminalistas de Pouso Alegre e região. Também agradecer a presença da doutora, a presença de todos. Espero que possamos encontrá-la, senhora, aqui presencialmente nos nossos eventos, quando tudo isso acabar. O prazer é todo meu, tá? Fico à disposição para esse convite que vai acontecer tão logo, eu tenho certeza disso, tá? Eu tenho certeza também. Vamos esperar. A todos, muito obrigada. Novamente, em nome da 24ª subseção, na pessoa do Dr. Luiz Paulo Moreira, o presidente, e da doutora Graziela Brianese, que é a nossa secretária-geral adjunta. Eu agradeço todos que estiveram presentes até aqui, esse horário, né, nos acompanhando aqui nesse debate. E convido vocês para a próxima live acompanhar aí a página da OAB Pouso Alegre no Instagram. Obrigada, pessoal. Desejo a todos uma boa noite. Boa noite, um abraço, Boa obrigada. noite, doutora. Tchau. Tchau.